Seja muito bem-vinda ao podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer o seu marido parar de beber, mesmo que hoje ele não queira. Eu sou a Luíse Eu sou o Vitor Blasius. e o tema do episódio de hoje é justamente a sua história, Vitor. Quem sou eu? Quem Da é onde eu você? vim? O que eu faço As aqui? suas Da onde veio esse origens? negócio de fazer o marido parar de beber? Que história é essa? Como que isso começou? Por que você teve essa ideia? Você já bebeu? Você não é mais alcoólatra? Qual que é a sua história? Se eu sou um coach, se eu Se sou um você é psicólogo, se eu coach. sou, se eu sou um curioso, se eu sou um ex-alcoólatra, né? Essa é Aham. uma pergunta que me fazem muito, principalmente quem tá chegando agora. Da onde que você veio? Que negócio é esse? Que história é essa? Que negócio doido é esse? Da onde que veio? Caiu do céu, né? Às vezes a pessoa Uhum. acha que eu tirei da minha cabeça, né? Eu tava um dia sentado, andando na rua, de repente eu pensei, por que eu não começo a ensinar esposas a fazer o marido parar de beber? Ou sei lá, um maluco que teve, né? Que às vezes a pessoa da internet tem muita gente de todo tipo, né? Um maluco que de repente fala umas doideiras que não tem base nenhuma, né? Então eu acho que esse episódio é uma boa oportunidade para esclarecer essas dúvidas e para a pessoa poder conhecer da onde que veio, da onde que a minha história com esse método, da onde que eu tirei Uhum. isso, da onde que nasceu esse projeto como um todo, né? Que hoje é o maior projeto do Brasil, né? De treinamento familiar unilateral. Então vai ser um prazer poder falar sobre isso. E qual que é a sua formação? Eu sou, primeiramente, médico, né? Eu me formei em medicina, 6 anos de faculdade de medicina. E aí eu fiz residência médica, que é o treinamento para médicos se especializarem de maior qualidade, né? Residência médica. Em psiquiatria foram 3 anos, né? Com pelo menos 60 horas semanais, né? Dedicação na residência médica em psiquiatria, 3 anos lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Federal do Rio Grande do Sul, né? Da URGS, que é um dos maiores centros do planeta, né? Em saúde mental, de uma forma geral, e um dos maiores centros de pesquisa em álcool e drogas do planeta também, né? Tinha muita gente que vinha até da Europa para fazer estágios ali. É realmente um lugar muito, muito especial. E eu tive o privilégio, né, de poder ter feito a minha formação ali e fiz mais um ano de residência, mais o quarto ano, né? Mais um ano de treinamento intensivo em psicoterapias, né? Então Que às você é vezes psiquiatra e só para psicoterapeuta. deixar as pessoas confusas, né? Porque pergunta qual que é a diferença de psicólogo e psiquiatra? No meu caso, não, a diferença acaba ficando mais complicada ainda, porque eu tenho também treinamento, não é todo psiquiatra que tem esse treinamento, é uma subespecialidade, eu tenho um registro de especialista específico para psicoterapias, né? Então, eu aprendi terapia de grupo, de casal, de família, terapia individual, terapias baseadas em evidência, né? Uhum. E aí essa é a minha formação, mais geral, né? Só que eu não queria nem fazer psiquiatria no início, né? Quando eu estava no final da medicina, eu tive minhas dúvidas também se eu fazia cirurgia oncológica ou se eu fazia medicina intensiva, porque de alguma forma no meu coração eu gostava muito de estudar, e eu me dedicava muito, né? Porque eu fui muito mal na escola, né? Eu ia mal na escola, né? Eu até Uhum. reprovei na oitava série, eu tive uma história de educação não tão boa, então eu tinha muito a sensação de que eu estava atrasado, né? Então na faculdade eu queria compensar isso, porque no cursinho eu tive que estudar muito para poder passar em medicina. Foi bem sacrificante e eu, na medicina, eu estudava muito e eu queria tratar as coisas mais complicadas, assim, né? E aí, no final das contas, eu escolhi psiquiatria, porque eu sempre queria entender um pouco as coisas mais a fundo, né? Ia no ambulatório de cirurgia para ver uma dor de vesícula biliar e às vezes eu queria entender melhor a história, porque eu achava que tinham questões psicológicas ou da mente, da saúde mental daquela pessoa, que eu sempre pensei que sem saúde mental, a saúde física, ela acaba não conseguindo nem ser aproveitada, né? Porque sem saúde mental, a vida não consegue ser vivida. Uhum. E É, em de que momento que e você. aí, Ah. eu quis fazer psiquiatria, né? Daí eu quis Uhum. fazer psiquiatria. Aí eu escolhi, daí eu fui bem ousado, né? Eu fiz provas só para 2 lugares, né? A Federal de São Paulo e a Federal do Rio Grande do Sul. Eu passei nas duas, né? Eu estudei demais, realmente foi bem, bem concorrido e eu passei na Federal do Rio Grande do Sul. E lá eu também não queria dependência química, porque dentro da psiquiatria quase ninguém quer dependência química, por várias razões. E aí, no estágio obrigatório, que era de 6 meses de dependência química, todos os meus colegas assustavam, diziam que aquilo seria terrível, difícil e complicado, e todo mundo ficava feliz quando acabava.
Aí quando chegou a minha vez, eu cheguei já com esse receio e eu comecei a fazer o que eu sempre fazia, estudar o caso, atender os pacientes da melhor forma que eu podia, sempre fui bem interessado. E aí, chegou um dia, eu tive uma supervisora que me ajudava muito, ela ficava muito mais que o tempo normal me dando supervisão lá. Depois que eu fui entender um pouco do porquê, até o dia que chegou uma enfermeira muito experiente em grupos, eu acho que foi uma das pessoas que eu mais admiro, que tem um trabalho mais competente que eu já conheci, trabalhava com casos altissimamente complexos. Ela chegou um dia na sala de prescrição médica lá e me chamou num canto e falou assim: Vitor, vem cá, eu queria falar com você. Tremi na base. Uhum. Aí eu falei: o que eu fiz de errado, né? Tava começando aquele estágio lá, fazia alguns meses, né? Tava até quase no fim, né? Eram só 6 meses. E aí ela falou para mim: Vitor, porque ela era a pessoa que fazia grupos na internação da dependência química. Então ela conhecia todos os pacientes, cada médico residente tinha alguns pacientes que cuidava. Uhum. E ela atendia todos os pacientes todos os dias. Então ela sabia um pouco de todos e como é que era a evolução de todos. E aí ela me chamou para conversar e falou assim: Vitor, eu queria te dizer um negócio. E eu tremi na base, já assustado. O que será que eu fiz de errado? Aí ela me disse assim: você tem um talento para trabalhar com isso. Porque eu vejo que os seus pacientes, eles parecem que têm... Você parece que consegue tocar eles de uma forma diferente. Eu vejo você um talento muito grande em você. Eu trabalho com isso há muitos anos e é raro ver uma coisa assim. Uhum. Me arrepia até de lembrar, porque eu olhei para aquilo e não sabia nem o que responder. Eu acho que eu devo ter falado uma coisa bem besta, assim, porque eu estava tão atordoado, porque eu nunca tinha imaginado aquela possibilidade, né? Eu estava meio fazendo aquilo, aprendendo, porque eu queria aprender, era uma oportunidade incrível que eu tinha conseguido passar nesse local para poder estar estudando ali com Em que gente. ano que era isso? Puxa, Primeiro, segundo? era o segundo ano talvez era 2013 ou 2014? 2014 foi seu primeiro ano de residência. Então foi 2015. Então foi 2015. 2015. Segundo ano de residência, que era o meu estágio obrigatório, né? E aí eu comecei a pensar sobre aquilo, pensar sobre aquilo, pensar sobre aquilo e atender os pacientes e ver as histórias que aconteciam e tinha histórias incríveis que aconteciam. Eu tinha um paciente meu que ele era morador de rua, prognóstico, né? O pessoal esperava que nunca ele fosse se recuperar, porque ele já tinha morado na rua por mais de 10 anos. Uhum. Sem vínculo, o vínculo familiar que ele tinha era uma irmã que estava muito frustrada já, cansada de Já tanto tinha tempo. largado mão dele. Já tinha largado, mas não queria, ela não conseguia deixar o irmão na rua, ela não se sentia bem com essa possibilidade de simplesmente deixar o irmão na rua. Então ela levou para casa dela, ele ficou internado muito tempo, porque ele estava quase morto assim na rua, né? Foi encontrado, assim, uma situação muito severa. E aí eu peguei esse caso para atender e eu peguei muito de perto, assim, e atendi muito de perto. Atendi a irmã dele também, e aí comecei, esse e outros, né? Esse é só um dos exemplos. E esse cara melhorou. Esse cara passou, ele não tinha feito o curso superior, mas ele era super inteligente. E aí, o que acontece? Ele passou na federal, no curso que ele queria. Nossa, depois de ter morado 10 anos na rua. E esse caso e outros foram me marcando, e eu comecei a fazer grupos, né? E o que era para ter ficado 6 meses, no fim das contas eu fiquei 3 anos, né? 3 anos. Tipo, 6 meses era o obrigatório. Era Que obrigatório, todo mas eu mundo tinha que é, fazer. mas eu fiquei mais o resto daquele ano todo lá, meio não existia isso, né? Mas eu era tão enxerido que eu ficava lá o tempo todo, eu ia lá todos os dias e atendia pacientes em consultoria, ficava atendendo grupos, mesmo quando não era para eu fazer isso, entende? Quando você não precisava mais Não fazer. precisava fazer isso. E aí, o que acontece? Teve essa professora que estava me ensinando a fazer grupos, né? Grupo terapias. E aí, um dia, a gente sempre estava procurando pensar, quase todo dia tinha reuniões para a gente pensar sobre como melhorar o atendimento e o resultado dos pacientes, né? Aí, uma coisa que a gente percebeu é que os pacientes que não tinham motivação, que estavam lá no ambulatório, fora da internação, né? Que não queriam ajuda, eles não tinham muito lugar para ficar. Não tinha nenhum grupo feito para eles. Tinha o grupo lá de, como não usar drogas. A pessoa que não quer parar de usar, ela não aproveita esse grupo. Ela vai lá e não presta atenção, fica bagunçando, parece baderna de escola, assim. E aí... Ela vai meio obrigada. Vai meio obrigada. Mas por que vai obrigada? Porque como era um hospital-escola, eles podiam ter ordem judicial,
às vezes por conta de um vínculo empregatício, eles queriam o carimbo de que estavam se tratando, Uhum. para conseguir algum outro benefício. Mas o tratamento em si não era o interesse deles. Entendi. E aí eu já estava me esforçando muito mais do que era para eu estar me esforçando pela residência, né? Eu estava fazendo coisas extra. Enquanto o Maico fazia doutorado, né? Que está no Canadá agora. Uhum. Eu fiquei lá optativo, né? Vários colegas meus fazendo pesquisa, né? E eu fui aprender dependência química na prática, assim, né? Eu queria muito fazer isso, queria Você muito começou a aprender. gostar. Comecei a gostar, porque aquilo que a Alessandra me disse mexeu comigo, eu comecei a perceber que ela tinha razão. E quando você encontra uma coisa que você junta, que você é bom, as pessoas precisam, e Você isso consegue e transformar. você consegue transformar a vida das pessoas, eu me encontrei Perfeito. nisso, me deu uma coisa perfeita. Eu me encontrei, eu estava no lugar certo e com aquela sensação de que eu estava fazendo aquilo que eu nunca tinha sonhado ou planejado, mas que de alguma forma a minha alma, sei lá, o meu espírito, ou a minha mente, ou para isso que eu tinha uma espécie de missão, uma coisa que eu me senti muito assim, cara, é isso. Depois, pensando mais a fundo, talvez na minha história, eu encontro um pouco mais de motivação nisso, né? Uhum. Quando eu percebo, e eu demorei mais um tempo para perceber essa outra parte, porque ela é muito sensível para mim de pensar, né? Porque na minha família eu tive uma criação na minha infância muito. Como é que eu posso dizer isso? Muito desconectada, né? Eu sou o terceiro, eu fui um filho não desejado, isso nunca foi um segredo. E aí, meus pais, muito envolvidos, vieram de um lugar de muita pobreza, né? Meu pai foi abandonado pelo pai dele quando ele tinha uns 5 anos de idade, ele mais várias outras irmãs. E aí, meu pai tinha muito trauma com pobreza e coisas assim, então ele virou viciado em trabalho. E a minha Uhum. mãe junto com ele, assim, então tinha muito pouco contato com os meus pais, né? Então eu tive uma infância que faltou muito cuidado, faltou muita atenção, faltou muito e talvez isso até tenha contribuído para o meu mau desempenho escolar, porque era muitas foi uma infância muito dolorosa, né? Eu Uhum. não tive um problema óbvio com álcool ou drogas, mas tive uma história de de coisas que de Abandono. muito abandono, de que muitas crianças não, que nenhuma criança merece passar pelas coisas que eu passei. E aí, quando eu paro para olhar, e eu lembro, por exemplo, que meu pai, ele nunca me deu um abraço, e uma vez a gente até conversou, eu e meu irmão estavam um dia numa discussão falando com ele sobre por que ele nunca dava um abraço na gente. E ele falou assim que ele é uma coisa até muito politicamente incorreta, né? Ele dizia assim: eu não sou viado para abraçar homem. Uhum. Tanto que quando o nosso filho, né? Quem não sabe, a Luísa é minha esposa, mãe do meu filho, nasceu, eu tinha medo, assim, de não conseguir me conectar por ser um filho homem, né? Porque a história que eu tinha com meu pai era um cara muito duro nesse sentido, assim, afetivo, né? Vou dar um abraço nele, era uma coisa que era muito impensável, né? Uhum. E quando eu olho para minha história, o que fez o meu avô paterno abandonar o meu pai e que gerou tantos traumas que ele nunca conseguiu superar e acabou, né, envolvido exclusivamente em trabalho na vida dele, pelo menos durante toda a minha infância e vida adulta, me levou foi o que o pai dele era alcoólatra, né? O pai dele Uhum. morreu, inclusive, por conta do alcoolismo, demenciado, uma história terrível, uma história muito triste, né? Uma história muito traumática, porque até então meu avô não existia. Meu pai dizia assim que meu avô tinha morrido, até uns 10 anos de idade. De repente, meu avô ressuscitou e morreu. Uhum. Daí eu descobri parte da história que meu pai meio que talvez se reconciliou, nunca foi conversado, porque famílias tão Até hoje você traumáticas. não sabe o que que aconteceu, por- se ele se reconciliou, porque como é que eles famílias voltaram a se Porque falar. famílias muito disfuncionais, como a minha família de origem, ninguém conversa, ninguém se fala, os sentimentos não existem, né? Tanto Uhum. que isso até deu origem a um curso Feridas Emocionais que eu criei, né? Que as alunas gostam muito também, né? E aí o que acontece? Quando eu olho para minha história, eu percebo tudo isso, eu olho de alguma forma o que eu não consigo ter de relação, talvez, e é uma especulação minha, né? Talvez isso faça um pouco de sentido na minha história, é de pensar o quanto fez falta para mim ter tido uma família, né? Quanto eu gostaria de ter tido e não pude ter. Uhum. E agora eu vivo isso com meu filho, né? Maravilhoso, eu consigo abraçar, eu consigo beijar ele e ter uma conexão real e intensa com ele. Estou conseguindo construir uma história diferente, mas o quanto doeu para mim, e é doloroso até hoje, sentir a falta que faz uma família.
E eu Uhum. entendo, por mais que o meu pai não é um alcoólatra, nem a minha mãe, o meu pai é claramente um filho de alcoólatra, traumatizado, Uhum. que conseguiu fazer o melhor que ele pôde, com as condições que tinha ou não. Isso é uma história dele, né? Da vida dele, que cabe a ele, né? Mas ver o quanto isso fez falta para mim, o quanto, poxa, ninguém merece passar por isso. Quando eu comecei a lidar com. Eu sempre fui o problema, né, na escola. Eu era o problema, porque eu descobri tardiamente um déficit de atenção, né? Então, Uhum. na escola também eu era um problema. Sempre eu era o problema. Ninguém nunca me entendia. Falavam para mim assim: Vitor, o que eu faço com você? Então, eu era um caso irrecuperável. Pensavam que eu era um burro. Eu ouvia todo dia que eu era um preguiçoso. E eu tentava me entender, puxa, o que eu vou fazer com a minha vida se eu sou burro, preguiçoso e que os coordenadores olhavam pra minha cara e diziam, o que eu faço com você? Então, quando eu comecei a tratar esse tipo de paciente que ninguém queria tratar, claro, no primeiro momento eu fiquei com raiva da minha supervisora quando ela me sugeriu abrir esse grupo no ambulatório lá para tratar pacientes que não queriam se tratar, que ninguém mais queria tratar, fala bem sinceramente, né? Uhum. São pacientes difíceis, são pacientes que complicados, Resistentes. resistentes, né? Que eles não estão ali esperando você chegar com uma varinha de condão e dizer o que é correto para eles seguirem. Uhum. Então, depois de uma resistência minha a criar esse grupo, porque eu também não queria trabalhar com esse público, eu comecei a me dedicar. Essa professora me fez trabalhar com isso. No início eu fiquei irritado e depois eu descobri que ela estava me ensinando uma lição de certa forma, né? E eu não consegui. Eu comecei esse grupo com pacientes que eram resistentes, né? Criamos do zero esse grupo naquele ambulatório que até hoje, se eu não me engano, existe. O grupo EVA, né? O efeitos da violação da abstinência, que é o quê? É para pegar pessoas que não estão motivadas a parar de beber e usar drogas. E no Uhum. começo desse grupo, nos primeiros meses, eu me sentia muito mal. Quarta-feira, 3h30 da tarde, ou 3 horas da tarde, né? Era horrível. Toda quarta-feira tinha aquele grupo. Eu achava. Porque o que eu sabia fazer não dava conta de ajudar aqueles pacientes. Eu falava com eles, tentava explicar, tentava ter paciência. E era sempre uma baderna. Eu me E sentia num cabo de você guerra. e você meio que, tipo assim, se identificou, se importava com ele, você queria mesmo ajudar e não No só, tipo começo, não. assim, no começo não. No começo, não. No começo, eu ficava frustrado. Eu queria falar com a minha professora para parar de fazer aquilo, que eu não merecia aquilo, que eles não queriam ajuda. Como é que eu vou ajudar esse povo que não quer ser ajudado? E eu ficava me questionando por que eu sempre passo o mais difícil para mim? Que Uhum. inferno! Que eu falo tanto, faço a minha parte. Eles não se ajudam. E no começo eu tinha essa mentalidade de vítima. E Uhum. aí um dia eu cheguei para minha professora e eu falei assim: professora, eu não tô conseguindo, cara. Não, não tô conseguindo, não tá dando certo. Tô fazendo tudo certo, mas não tá dando certo. Não adianta, Não não tem adianta, jeito. não tem jeito, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Aí eu falei pra ela falou assim: Vitor, o problema é você. Porque a gente já tinha uma intimidade suficiente, né? O problema é você que não sabe lidar, é você que tá causando isso neles. E ela é uma pessoa muito experiente, né? De vez em quando até encaminho pacientes para ela quando é presencial, assim, né, em Porto Alegre. E aí eu falei: por que você não vai lá um dia então e faz o grupo então, se você está dizendo que o problema sou eu? Uhum. Que é uma afronta, né? E ela foi lá e aceitou. E na semana seguinte ela fez o grupo. E aí? Nossa, cara. Sabe quando você não sabe onde enfiar a cara? Uhum. Ela chegou no grupo e os pacientes começaram a ser completamente diferentes. Todo mundo, assim, que. Às vezes eu cheguei a gritar um dia no grupo: Fulano! E ela chegou, tom de voz calmo, tranquila, e os pacientes, ao invés de estar falando que o problema era o mundo inteiro, começaram a falar sobre os motivos que eles tinham para mudar. Aí eu pensei, pelo amor de Deus, Como que ela fez isso? como que ela fez isso? Porque depois eu descobri, mas ela era tão sutil, pareciam detalhes tão desimportantes, mas o jeito que ela ia levando a conversa ia gerando aquilo. E eu, como não tinha ainda o conhecimento, na época é como se eu não conseguisse reconhecer, parecia uma mágica, parecia que eles estavam de sacanagem Uhum. comigo e queriam fazer eu passar vergonha. Mas eles não tinham conhecimento de como é que é o serviço inteiro, eu acho. Aí o que acontece? Aí eu acreditei nela. Quando eu vi, não tinha como, né? Eu não podia mais mentir para mim mesmo. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. E eu comecei a ficar maravilhado, eu fiquei com muito interesse de ajudar, de estudar, de entender como que faz aquele negócio. E eu comecei a estudar entrevista motivacional, né? Quem
psicólogo, psiquiatra, talvez possa ter se deparado, que é uma técnica baseada em evidência de como motivar alguém para mudança. Eu comecei a estudar muito sobre isso, vários livros, e treinar, praticava, escrevia e anotava e testava, treinava, batia a cabeça na parede e eu supervisionava toda semana e tal. E aí recaía, fazia do jeito errado, e aí até o ponto em que eu comecei a dominar isso. E o grupo começou a funcionar. Cara, foi a experiência que eu vivi lá, eu sou muito grato, não só de um nível profissional que me deu a oportunidade de aprender, mas até de um nível pessoal, de acreditar na vida, de perceber situações insustentáveis, improváveis mudarem. Pessoas realmente que não dá para acreditar. Se você olha para a pessoa, você não acha que ela vai melhorar. Gente Tipo que... o cara que morou na rua 10 anos. eu tinha uma outra paciente que ela não conseguia nem ir nos grupos, porque ela chegava sempre embriagada. E aí uma das regras era não participar embriagada. E aí eram pequenas coisas que, quando eu contar assim, não tem o contexto para eu explicar tudo, mas eu vou dar um exemplo. Essa paciente sempre chegava embriagada, ela chegava, e a hora que ia entrar no grupo, tinha sempre um bafômetro, ela fazia, dava positivo, ela não podia entrar. E um dia ela faltou. E eu fiz uma coisa. E aí, o que é o tradicional quando um paciente assim falta? O tradicional é: o interesse é dele. Dane-se, tem 15 pacientes aqui, é um a menos, não faz diferença. O problema é dela, ela que tem interesse. E daí, sabe o que eu fiz? Eu liguei para ela. Depois do grupo, acabou o grupo, eu liguei e falei: oi, fulana. E ela achou que eu ia dar um esporro nela. E eu falei para ela: oi, fulana, senti tua falta no grupo hoje. Você tá bem? E ela falou assim: tal, nem lembro o que ela respondeu na hora, uma coisa qualquer, assim. Mas eu tive a sensação de, poxa, ela era parte do grupo. E aquele grupo era, tipo assim, eu me sentia assim, ó, eu estou junto nesse grupo. Como se eu fosse, sei lá, Você era o pai do grupo. É como se eu fosse o pai de uma família, um pai que eu não tive para fazer, para colocar todos juntos, para que a gente pudesse construir uma relação. Eu organizando, eu sendo o líder dessa relação do grupo. Eu não falava pelo grupo, mas eu fazia o grupo acontecer. Eu dava espaço para o grupo, inclusive para essa pessoa. E você acredita? E aí, essa mulher, depois disso, ela nunca mais chegou embriagada e nunca mais faltou um grupo. E até... no final, quando eu tava quase indo embora, ela lembrou disso, cara. Num dos últimos grupos que eu fiz, ela falou assim: eu queria agradecer, porque eu nunca te disse isso, Vitor, mas aquele dia que você ligou para mim, aquilo mexeu comigo de uma forma, porque nem a minha família, há muitos anos, nunca ninguém ligava para mim só para perguntar como é que eu tava. Se eu não aparecia em algum lugar, ninguém nunca se importou desse jeito. E ter vivido alguém se importar comigo desse jeito, descompromissado, não liguei para cobrar. Vem aqui porque você tem que ser corrigida. Eu liguei para falar: oi, você tá? Senti tua falta. E era verdade, era genuíno. E aquilo me ajudou a perceber poxa, me deu uma experiência para entender. Porque eu falei um pouco da história da minha família? Porque aqui é uma oportunidade que, se a pessoa quer me conhecer, eu quero abrir tudo para ela conhecer e julgar por si própria. Olhando agora, eu consigo perceber. Mas que essas experiências começaram a perceber... Começou a ser até uma coisa curativa para mim. De quando, na minha infância, eu olhava para o que acontecia na minha família e que não era amor, tinha muito pouco amor ali, e eu me questionava: será isso amor? Isso me fazia falta. E aí, quando eu consigo viver isso de uma forma, com pessoas até estranhas, mas quando eu estava comprometido com uma ação, com a vida dessas pessoas, porque quando eu vou atender alguém, eu sempre levei muito a sério isso. É a vida de uma pessoa que está na minha frente. E aí eu pude usar amor. Foi incrível. Só que eu tive que ir embora. Não podia ficar lá eu não podia ficar lá para sempre. E esse grupo, e o que aconteceu? Porque acaba a residência e você decide fazer concurso e trabalhar lá no hospital, ou você vai para outro lugar. Você não pode ficar ali, porque tem outros residentes para treinar e tal, não pode ficar optativo para sempre. Eu podia ficar lá optativo pela boa vontade delas e porque eu fazia residência, né? Já tinha o crachá, podia entrar lá à vontade e tal, fazer parte. Era tipo uma hora extra. Era hora extra, total, muitas horas extra.
E aí o que acontece? Quando terminou esse treinamento, eu tinha uma ligação muito forte com aquele grupo, até com aquelas pessoas e com aquele tipo de atividade, de ajudar pessoas nessa situação. E no meu consultório particular, eu já comecei, o professor já me chamou para trabalhar junto com ele e outro e tal, começaram a me envolver porque sabiam de como eu era comprometido. E aí vinham vários pacientes e aí era um outro perfil, que eu também gostava de atender, atendo até hoje, pessoas dependentes que não são, que querem ajuda, mas tinha muitas pessoas que vinham para me procurar, às vezes até esposas, né? Eu lembro de uma esposa que veio, mas primeiro foi um pai, cara. Um pai que veio falar: Vitor, o meu filho tem 18 anos ou 19, ele bebe, ele não quer parar, já passou pelos melhores profissionais da cidade, gente que eu sabia que era grande, assim, e eu estava começando meu consultório ali, ele falou assim: meu filho não quer ajuda, não sei o que fazer, me dá uma orientação. E na época a minha orientação foi aquilo que eu sabia, né? Que eu ouvia sobre. Eu não tive, por mais que eu tive todo um treinamento até em psicoterapias, essa situação em particular, eu nunca eu não conhecia ninguém que sabia lidar com isso em específico. Meus professores também não tinham uma orientação em relação a isso, porque ninguém trabalhava com isso em específico, ninguém fazia pesquisa com isso em específico. Trabalhava, tipo assim, com o familiar. Com o familiar sem o paciente. Uhum. Ninguém sabia fazer isso. E aí eu comecei a fazer aquilo que era intuitivo, aquilo que eu ouvia falar no corredor, ou alguém me dizia, mas sem muito conhecimento, que era olhar para a cara dele e dizer: ah, você tem que se tratar a tua ansiedade. E o teu filho uma hora vai parar. Ou não. Isso é um problema dele. Não tem nada que você possa fazer. Não tem, isso aí não é um problema seu. E eu disse isso meio já desconfortável. Mas esse cara, o que mais me tocou foi que ele olhou para mim e confiou. Ele olhou nos meus olhos e ele disse assim: Vitor, eu passei por um monte de gente, você foi recomendado para mim e é muito difícil para mim o que você está pedindo, mas eu vou confiar em você, Vitor, que isso é o melhor que eu posso fazer pelo meu filho. É muito difícil, eu vou confessar para você. Ele tentou. E eu tentei. E a hora que ele me disse isso, o peso já me veio muito forte, né? Aí ele voltou dizendo: Vitor, tá difícil para mim, cara. E quando ele foi embora, eu falei: não, vamos fazer isso. Mas quando eu deitei a cabeça no travesseiro à noite, eu não fiquei em paz. Eu lembrava dele falando para mim. E eu pensando: puxa, ele meio que colocou bastante peso também, né, nas será, suas costas. será que isso que eu disse para ele é o melhor que ele poderia fazer pelo filho dele? E a verdade é que eu não sabia. E foi difícil para mim reconhecer isso, porque quem me encaminhou ele era uma pessoa muito importante. E eu queria mostrar serviço. E aquilo me deixou muito desconfortável. E ele voltou e ele falou de novo, a mesma coisa: Vitor, eu tô tentando não me sofrer com isso, mas, cara, eu não consigo aceitar que não exista algo que eu possa fazer para o meu filho mudar. Eu preciso agir, eu não posso só ficar olhando para isso acontecer. Eu não posso entender que eu tenho uma dependência excessiva do meu filho. O meu filho não tá indo bem. E aí, eu fiz uma loucura. Uma coisa que talvez, né, desceu essa coisa na minha cabeça e eu vou oferecer isso para ele. Eu falei: olha, fulano, eu vou confessar para você que eu não tenho certeza. Eu não sei se é o melhor a fazer. E eu contei para ele essa história do meu grupo de pacientes não motivados e como eu aprendi, como eu pensava, um monte de coisa que ele passava com o filho dele e que eu aprendi certos, entre aspas, truques, técnicas de como lidar com essas situações. E eu gostava de fazer isso e tal. E eu falei para ele e abri o jogo. Falei: só que, ó, eu posso te ensinar isso. Só que tem algumas condições. É um teste. Eu não conheço pesquisa sobre isso. Eu não sei se isso vai dar certo. Eu não consigo te garantir nada. Pode ser que isso não funcione. Eu posso te garantir que eu vou buscar informações e eu não tenho todo o conhecimento do que eu vou te ensinar, mas eu vou começar te ensinando o que eu sei e vou procurar mais informações, mas você vai ter que vir aqui toda semana e você vai ter que pagar o valor da consulta, porque eu não trabalho de graça. Uhum. Porque eu também tinha aprendido que não podia fazer de graça, né? E eu estava no começo da carreira, inclusive precisava.
a pessoa paga, né? Mas aquilo me deixou num peso enorme, porque o cara vai pagar para eu fazer uma experiência, e aquilo me deixou uma pressão absurda, e eu fiquei conectado com a história, com tudo, né? E eu comecei a estudar e comecei a ensinar ele, e o cara vinha. E eu ensinava ele, ele aprendia, ele anotava, ele escutava, ele tentava, ele vinha, ele dava tudo errado, ele voltava, corrigia. Uhum. E aquilo me conectou, assim, porque é uma forma até de uma masculinidade que eu nunca tinha visto na minha frente. Um cara lutando pelo filho dele. Geralmente seria a mãe, É a né? mãe. E aquilo me deixou com um compromisso. Eu pensei, eu não posso decepcionar esse cara, eu não posso decepcionar isso. E eu assumi aquilo como uma missão. E o cara tava também nessa. E eu, pô, então vamos lá. E eu estudava cada vez mais até que eu encontrei treinamento familiar unilateral, CRAFT, Community Reinforcement and Family Training, que é um modelo de treinamento baseado em evidência, que já é aplicado em alguns lugares nos Estados Unidos e que tem evidência científica de que isso funciona, um treinamento para o familiar unilateral. E eu mesclei isso com aquilo que eu já sabia, já era muito próximo daquilo que eu já fazia, e eu ensinava esse cara. E desenvolvi um método próprio de organizar o Community Reinforcement and Family Training com entrevista motivacional, organizando para o contexto brasileiro e mais, que é o que a gente sempre fez, né, com as terapias baseadas em evidências, adaptar para o contexto cultural. E aí, o filho desse cara parou de beber. Sem você nunca ter, tipo, sem ele nunca nem ter ido numa consulta. Sem eu nunca ter intervido nele, nem nunca ter intervisto, nem viu nunca ele. ter, eu nunca fiz uma intervenção para que acontecesse isso diretamente com ele. Uhum. E foi muito massa. E foi muito louco, porque na última sessão de encerramento e tal, o filho foi. E eu vou te falar, eu fiquei com medo. Eu seguinte, puxa vida, o que vai acontecer? Porque era muito novo, né? Eu não sabia nem o que esperar. E esse filho foi e ele me agradeceu, cara. Ele falou, Vitor, você não tem noção, meu pai estava insuportável, cara. Porque o pai dele estava ansioso, tentando atirar para tudo que é lado. O meu pai estava insuportável, desesperado, cara. né? Você não tem noção como você ajudou meu pai. Ele não falou, Vitor, você me ajudou, agora eu não bebo, graças a Deus. Ele parou de beber, ele não estava estudando, voltou a estudar. E aí ele falou assim, você ajudou meu pai, cara. Meu pai, nossa, tá a casa, velho, você não tem noção como era pesado, era horrível. E agora tá leve. Obrigado, cara, você ajudou muito a gente. Te agradeço de verdade. Pô! Foi muito emocionante, cara. Uhum. Foi inclusive uma mensagem no final do ano que eu descobri que ele ia fazer faculdade, que ele mandou, tinha passado no vestibular, né? Te mostrei até a mensagem. Pô, o cara passou no vestibular. Foi Que animal, massa. né? E aí começaram a vir pessoas no meu consultório, né? Outros familiares ou colegas, né? Descobriam e queriam mandar e começavam a me encaminhar pacientes, né? Familiares. Ó, meu marido bebe demais e eu não sei o que fazer. O que eu faço? Eu falei, ó, tem essa parada aqui, você vai ter a mesma história. E aí eu fui desenvolvendo isso com esposas, essa irmã também que eu tinha ajudado, eu lembrava de coisas que tinham funcionado, e eu comecei a trabalhar muito em cima disso. E eu comecei a desenvolver cada vez mais um meio, um jeito próprio, né, de adaptar as técnicas existentes para montar um pacote de conhecimentos que a pessoa precisava ter para levar a pessoa que é um marido. Ah, porque o normal era o quê? A esposa chegava lá, pagava uma consulta para falar que o marido não aceitava tratamento. Aí o marido vinha forçado, a contragosto, passava um remédio que ele não tomava e todo mundo ficava feliz com isso. Não adiantava nada. Eu não, eu nunca fiquei feliz com isso. Às vezes, eu falei, olha, vamos fazer assim. Quem sabe você, eu trato você. Não tratar você para sua ansiedade, mas eu te ensino como é que você vai falar com ele, o que você vai fazer quando ele beber, quando ele não beber, como é que você vai gerenciar essa situação para que ele queira mudar. E aí eu lembro de uma esposa, foi uma época que eu estava até começando, eu já tinha feito muitos desses atendimentos, e eu comecei a querer divulgar isso na internet, né? Para mostrar para as pessoas que isso era possível, porque eu também me sentia muito sozinho com essa história, né? Tipo assim, pô, eu descobri uma parada aqui, gente, eu queria contar para todo mundo. E aí, fazia vídeos na internet e tal, e teve uma das primeiras alunas minhas, que foi a Sinara. E ela veio no meu consultório, e foi a primeira turma do curso ACA. E ela veio no meu consultório e tal, e eu ia abrir a turma online. Aí eu falei, ó, você poderia vir no consultório, como outras já fizeram, ou eu vou abrir um treinamento online. Eu nunca tinha feito. Aí foi um segundo medo, né? E ela fez esse treinamento. Daí eu abri a primeira turma do curso ACA, online, né? Treinamento 100% online.
E aí, pô, abri as inscrições lá, já teve gente se inscrevendo, não imaginava isso, né? Que já ia abrir, já ia ter gente se inscrevendo. Eu achei que eu ia abrir as inscrições e não ia vir ninguém, né? Mas veio gente, e aí ela conseguiu que o marido parasse de beber, e olha que legal. O marido dela nunca tinha aceitado tratamento. Não é que o marido dela aceitou o tratamento, ele buscou por conta própria o tratamento pela primeira vez na vida. E o marido dela foi se tratar com o meu vizinho do consultório. E aí foi muito louco, porque esse vizinho do consultório veio me conversar comigo. Ele não sabia dessas coisas que eu fazia diretamente, assim, né? Não estava Uhum. muito por dentro. Ele veio falar: cara, eu atendi um paciente jovem, um perfil bem diferente do que eu costumo atender, de dependente de álcool, Totalmente motivado. motivado, Nunca tinha visto isso na vida. do nada. Falou que. E aí eu fui conhecer a história, eu comecei a entender. Parece que a esposa dele mudou, mas não sei o que aconteceu. Aí ele descobriu que a esposa tinha feito o curso ACA. Ele falou: cara, que massa isso, que coisa legal. A gente precisa. Ele até queria fazer uma live comigo para contar essa história. Daí eu falei: vamos fazer, mas não fez essa live ainda. Doutor Alexandre Kilis. E aí, foi muito legal. Daí eu comecei a fazer. Daí outras alunas também. Foi essa turma da Betânia. A Betânia que fez Primeira turma. a filha parar de beber morando em outro estado. Uhum. E aí, cara, foi tão massa, mas tão massa, que quando eu ouvi o depoimento da Betânia, e olha como é que as coisas são, cara. Eu nem estava esperando, era uma mentoria que eu fazia mentorias para as alunas, né, nas primeiras turmas, eu fazia mentoria diretamente, assim. E aí, numa mentoria que nem era da Betânia, que eu convidei ela, nem sabia, nunca tinha falado com ela, né? Eu ofereci ajuda, ela nunca tinha mandado nenhuma pergunta. Aí, no meio de uma mentoria de uma turma que nem era dela, ela começou a contar a história que a filha dela tinha parado de beber, que em um mês de curso, o marido dela que dizia que não ia parar de beber de jeito nenhum, que brincou com ela: ó, você não vai aplicar isso em mim. O marido dela parou de beber, ela começou a perceber que a relação com o álcool não estava legal e o curso ajudou ela a parar de beber. Ela conseguiu fazer a filha parar de beber em outro estado, a filha não morava com ela, e o que era mais impactante disso ainda, ela dizendo que ela conseguiu perdoar o pai dela, que o pai dela teve alcoolismo e faleceu, e que se ela soubesse o que ela sabe hoje, ela poderia ter ajudado o pai dela, mas não no sentido de se culpar, mas de entender que com o conhecimento que ela tinha, ela pôde mudar a história da vida dela E da família dela também. e da família dela. E eu parei para pensar: cara, se o ACA existisse lá em 1900 e, sei lá, 30, quando meu avô era jovem, quem sabe a minha família tivesse tido a oportunidade que a família dela tá tendo agora. Uhum. Cara, aquilo me tocou de uma forma. Eu acho que eu já assisti aquele depoimento umas 500 vezes. Uhum. Eu também. E aquilo fez eu pensar: meu Deus. Bem na época, eu estava sendo contratado por um hospital renomado lá em Porto Alegre, a Clínica Pinel. Eu estava trabalhando na Clínica Pinel, um hospital muito renomado em Porto Alegre, que era o sonho de todo psiquiatra, trabalhar na Clínica Pinel. Eu estava trabalhando lá. E a carreira estava indo bem, assim, no consultório. E eu comecei a perceber, mas eu comecei a sentir uma insatisfação de pensar que eu estava, como se eu estivesse escondendo um segredo que as pessoas precisavam saber. Como se eu precisasse dar oportunidade para outras pessoas fazerem isso também, poderem ter acesso, como a Betânia teve, que a pessoa não precisasse ir até Porto Alegre, do meu consultório, pagar caro, porque eu sei como é que é, né? A pessoa vai ter quantas sessões? 20, 30 sessões para entender o Uhum. método. É caro, né? Uma sessão não é barata. É a minha profissão, né? Eu preciso de dinheiro também, é natural, o dinheiro faz parte da vida. E aí acabava sendo muito pouco acessível para as pessoas. Eu tinha pacientes que eram quase todos de elite, assim, né? Empresários e coisas assim. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer cada vez mais conteúdos para internet, para desenvolver esse treinamento online. Foi daí que eu falei para você assim, ó, larga tudo e Uhum. vem comigo, vamos encarar o perigo. Aí eu falei que a Luísa, minha esposa, né, ela tinha tirado a prova da OAB, tinha estudado pra caramba para passar na prova da OAB. Eu, Tinha acabado de começar a trabalhar no escritório, fazia tipo uns 8 meses que eu tava trabalhando. E aí ele falou: não, olha, vamos largar tudo aqui e vamos fazer esse projeto aqui para ajudar as pessoas. Eu peguei e aceitei. demorou um pouquinho, né? Não foi, É, foi de não foi cara. de cara, eu Não achei foi de meio cara. louco isso, né? Até no YouTube. Você falou: vou passar no YouTube, não sei o quê. Teve uma resistência inicial. E aí eu mostrei o depoimento da Betânia. Eu falei: mas olha só, cara, olha só essa parada, olha o que acontece com a vida das pessoas.
Você sempre foi, você queria trabalhar até com direito criminal, né? Você sempre teve uma empatia, assim, com pessoas que nem todo mundo tem, Geralmente são né? excluídas. E aí, se não fosse você, não tinha o ACA, não teria crescido, né? Porque eu estava completamente sozinho para fazer isso. Eu era a principal fonte de renda da nossa família, né? Que a gente estava começando a nossa família. O nosso filho nem tinha nascido ainda, mas a gente estava, né, morando sozinho numa cidade grande. E aí a gente começou, trabalhava demais, né? Não tinha tempo para me dedicar tanto ao ACA. Uhum. E aí a gente tomou a decisão juntos de largar o emprego, né? Eu dei alta, guardei um pouco de dinheiro para conseguir viver um tempo e pensei, pô, vou me dedicar, porque eu precisava parar para fazer conteúdo, né? Numa época em que ninguém fazia isso, né? Antes da pandemia. Nossa, tive que superar tanta gente falando que era um blogueirinho, que ia passar vergonha, não sei o quê. E eu comecei a me dedicar a estudar cada vez mais e a fazer aulas, vídeos, conteúdo gratuito, melhorar o curso ACA. E aí começaram a vir cada vez mais depoimentos, né? Uhum. Aí eu comecei a me dedicar, eu fiquei uns 2 anos sem atender paciente, eu não aceitava paciente, as pessoas iam me procurar, tanto faz um ano e meio, eu acho que eu voltei a atender pacientes, É. né? Porque eu gosto muito de atender, mas eu estava abrindo mão disso, porque eu sabia que se fosse pelo dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro de pacientes, talvez eu fosse me perder, né? Então eu Uhum. pensei, vou abrir mão, não quero ter nem saber de dinheiro para poder crescer esse projeto, para poder fazer isso acontecer. E aí, depois a gente vê o que faz, né? Foi uma atitude bem corajosa, né? Foi. Mas eu não me arrependo nem um pouco. Por mais que no meio deu muita vontade de largar, né? De desistir, Deu. porque era muito difícil, né? Uhum. Ter que encarar as nossas dúvidas e incertezas, as pessoas não entendendo o que a gente faz, né? E aí, mas a cada vez que eu recebia um depoimento, isso me alimentava com muita energia, né? E aí, aos poucos, o ACA foi inevitavelmente crescendo, né? Cada vez mais e tendo E cada vai vez mais crescer mais alunas. ainda. E aí foi muito massa. E aí hoje virou esse treinamento, né? Hoje tem equipe, né? Tem pessoas que ajudam, né? Tem a Kelly, Sim. tem gente que me ajuda no suporte do curso também, né? Que além de No eu. começo era só nós dois. No começo era só nós dois, né, cara? A gente foi com a cara e coragem e muito amor, né? Por isso até que eu coloquei o nome Amor contra o Alcoolismo. Porque foi difícil escolher o nome pra você. Porque, cara, é amor e ciência contra o alcoolismo, né? Porque é uma informação de qualidade, mas ao mesmo tempo é muito recompensador ver que é uma oportunidade que a gente dá para famílias, não para forçar todo mundo a fazer assim, mas para quem quer fazer o marido parar de beber, poder ter acesso a um treinamento com tanta qualidade, né? Uhum. Sendo de qualquer lugar do planeta, né? Poder ter acesso a isso. E eu acho muito bacana, porque eu fiz um treinamento recente nos Estados Unidos, também sobre uma abordagem parecida, e eu percebi quanto nós aqui do Brasil, a gente está indo muito bem, cara. A gente vai entrar para a história, se duvidar, em relação a esse tipo de técnica, né? Porque realmente eu tenho investido incansavelmente tempo e energia para fazer esse projeto ser conhecido, as pessoas terem acesso a esse tipo de informação, né? Tanto com conteúdo gratuito, quanto o treinamento, né? O curso ACA, que eu abro vagas de tempos em tempos, né? Então, resumidamente, essa é a história, né? É isso. E o nosso tempo acabou. Então é isso aí. Então é isso, gente. A Se gente você vai tiver ficando por dúvidas aí. também, quiser saber outras informações, né? Você pode perguntar, mandar lá no meu Instagram. E E é isso. é isso. Até a Até a próxima. próxima. Tchau. Tchau.